E aí, pessoal, nessa aula a gente vai ver a configuração do roteador, o que, que é exatamente, o que, que o roteador faz dentro de uma rede local, de uma rede LAN. Então nós vamos colocar e configurar o roteador aqui. E não é uma tarefa muito simples, tá, pessoal? Esses roteadores domésticos que vocês têm na casa de vocês, ele é fácil de configurar porque ele vem com interface web, você colocou ali, é basicamente plugar e funcionar. Os roteadores para redes maiores, os roteadores corporativos, eles já são um pouco mais difíceis, um pouco mais complicados de se configurar. E é isso que a gente vai fazer aqui na nossa rede. A gente vai aqui nessa aba de Network do Device, a gente vai adicionar um router, um roteador. Pode ser esse primeiro modelo aqui, 4331. Então, adicionei aqui um roteador na minha rede. Aí já eu vou explicar qual que é a função dele. Porque o roteador, geralmente, numa empresa, numa rede local, vai ter só um. Raramente alguma empresa, por exemplo, o IFRO, ele tem um roteador para a rede inteira. E isso tem uma explicação óbvia para isso. E já eu vou conversar isso com vocês. Primeiro, o tipo de conexão. Nós vamos utilizar essa conexão aqui. Eu não vou usar essa conexão automática porque eu quero saber em qual porta exata eu vou conectar, porque isso é importante na hora de configurar ele. Eu vou usar esse cabo. Vou escolher aqui uma porta gigabit do switch. Por que gigabit? Obviamente, gigabit é mais rápido que essas Fast Ethernet, que é megabit. Essa conexão Fast Ethernet é uma conexão de 100 megabit, enquanto gigabit é de 1 gigabit. E eu vou escolher a gigabit por quê? Porque, e aqui também eu vou escolher a gigabit 000, porque todo o tráfego da rede inteira vai passar nesse cabo. Então pensa, daqui até aqui vai vir 100 megabits, daqui para cá 100, daqui para cá 100, mas aqui vai concentrar tudo. Então é importante que daqui para frente a conexão seja maior, ou seja pelo menos aí gigabit. Então eu fiz uma conexão gigabit entre o roteador e o switch de borda. E aí, se vocês olharem, aqui está vermelho, está vermelhinho aqui entre o roteador e o switch, e não vai ficar verde. Por quê? Porque o roteador ele precisa de uma configuração para poder funcionar, tá bom? Sugiro vocês irem fazendo passo a passo, porque como não é uma configuração muito fácil, muito simples, é melhor que vocês vão olhando, pausando, fazendo, olhando, pausando, fazendo, porque essa configuração é uma configuração que tem que ser feita por linha de comando, e é uma configuração que é feita uma vez só. O roteador, uma vez configurado, é para funcionar o resto da vida, não precisa mexer, a não ser que haja mudança na rede. Então a gente vai clicar uma vez aqui no roteador. Existe essa aba aqui, CLI, que é a aba que a gente vai usar. A gente vai selecionar aqui, ele pergunta se a gente quer ver a tela inicial, o diálogo de configuração, aquela tela de diálogo de configuração. Eu vou colocar aqui não, a gente não quer. Então eu apertei Enter de novo. Você digita no, Enter, aí vai aparecer essa mensagem. Dá Enter de novo. E agora, existe uma opção aqui dentro do roteador para você ver quais os comandos que existem. É o interrogação. Então eu vou apertar aqui em interrogação. Olha, aparece todos os comandos que tem dentro do roteador. O primeiro comando que a gente tem que digitar é esse enable, para exatamente acessar os comandos de privilégio. Então eu vou digitar enable, enter. Olha, agora mudou aqui para um jogo da velha. Então vão acompanhando aí, tá, pessoal? Então essa configuração aqui vocês precisam ter também aí no trabalho de vocês.
Então agora ficou esse jogo da velha. Eu vou de novo fazer uma interrogação para aparecer os comandos. Eu preciso entrar no modo de configuração. Então é esse comando aqui que a gente precisa usar, o configure. Então a gente vai utilizar configure e tem que digitar o terminal, que a gente precisa especificar o modo de configuração que a gente quer entrar. Então configure terminal. Dei enter, ele acessou o terminal no modo de configuração. Aí agora a gente precisa dizer o que a gente quer configurar. Então a gente quer configurar a interface. Qual interface a gente quer configurar? Se você vier aqui em config, aqui do lado, lembra que a gente escolheu essa interface, gigabit 0000? É só clicar aqui, ó, que quando você clica aqui, automaticamente seleciona aqui, ó, aqui no CLI. Então a gente selecionou a interface Gigabit Ethernet 000. Foi essa interface que a gente selecionou. Agora a gente está no modo de configuração dessa interface especificamente. E aí o que a gente precisa configurar agora para essa interface? A gente precisa configurar um endereço IP para ela, porque não vem já configurado por padrão. O DHCP não vai mandar um endereço IP para cá, a gente precisa configurar isso manualmente. E a gente precisa configurar também a máscara de subrede, isso para o IPv4, né? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é qual endereço IP a gente vai digitar, a gente vai atribuir para cá. Se vocês olharem, a gente não pode usar o endereço 192.168.0.1 porque já está aqui. A gente não pode usar o 192.168.0.12 porque já está aqui. Então, os meus computadores todos têm endereço IP. Eu vou usar um endereço IP que eu tenho certeza que não está sendo usado, que é de 100 para cima, ninguém vai estar pegando aqui na minha rede. Então eu vou digitar aqui IP espaço address. Aí eu vou digitar o IP que eu escolhi para o meu roteador. Você pode escolher outro. 92.168.0.100. Então, digitei esse endereço IP. Vou dar um espaço, não dar Enter ainda. E vou falar que a máscara de subrede é 255.255.255.0. Então, essa é a configuração de endereço IP da minha placa de rede, IPv4. A gente não vai fazer IPv6 para facilitar a nossa vida. Então, para o nosso ambiente aqui, para fins didáticos, IPv4 já está bom. Só no roteador, tá? O restante da rede tem IPv6. Só aqui no roteador que tá só IPv4. Então, vou dar um Enter. Beleza. Está configurado o endereço IP do meu roteador. Agora eu preciso ligar a minha interface, a minha placa, essa placa aqui, essa interface aqui, ó, Gigabit Ethernet 000, que por padrão todas vêm desligadas. E se eu precisar, eu preciso ligar uma por uma. Então eu estou aqui nessa interface Gigabit Ethernet 000 e vou fazer um no de não shut down, ou seja, não desligado. E aí eu vou dar um Enter. Na hora que eu dou um Enter, ó, aqui já ficou verdinho, tá vendo? Ficando verdinho, é só dar um Exit. Digita Exit. Exit de novo. E pronto, pode só fechar aqui. Beleza. Aí aqui ainda tá carregando, ó, tá laranjinha. Provavelmente, se deu tudo certo aqui, vai ficar verde também. E aí, ficando verde, a gente pode testar já a comunicação com o nosso roteador. Ó. Ficou verde. Então, pessoal, se eu pegar aqui, por exemplo, esse computador e fizer um ping, vamos ver se vai funcionar. Ping 192.168.0.100, que é o IP que eu escolhi para o meu roteador. Olha, o ping está funcionando. Então, tem que funcionar aí para vocês também. Beleza? Então, o IPv4 está funcionando aqui. E aí, o que a gente precisa fazer agora? E aí, qual que é o próximo passo? O que é o roteador? O roteador, se você olhar, ó, ele está aqui na borda da rede. A rede inteira está para cá.
e aqui está o roteador. O roteador é o cara que vai me conectar com a internet ou com uma outra rede local. Então, tudo da rede vai chegar até aqui, e aí o roteador é o responsável. O NAT, por exemplo, lembra do NAT? Vai ser feito aqui. O roteador, ele vai pegar tudo que está vindo da rede local que quer acessar a internet, por exemplo, está tentando acessar o site do IFRO, e vai encaminhar esse pacote para frente. Então, o roteador ele é conhecido como gateway. Aí eu vou mostrar isso para vocês lá no Windows, que eu acho que fica até mais fácil de entender. Se eu abrir o Windows aqui, ó, abrir o prompt de comando, se você digitar aí ipconfig, vocês vão ver aqui no IPv4 que tem, ó, o gateway padrão. O que é o gateway? É uma tradução literal aí, é o portão de saída, é o caminho de saída. Então, é a saída da minha rede. Então, a ideia é exatamente essa. Tudo que está da rede local que quer ir para a internet vai passar pelo gateway. Por quê? O gateway é a porta, é por onde tudo que quer sair tem que passar. O gateway sempre vai ser um roteador. Sempre vai ser um roteador. Então, aí na casa de vocês, o gateway vai ser o roteador da casa de vocês. No meu caso aqui, ó, tá 192.168.0.1. Se vocês pegarem na casa de vocês o endereço IP do gateway e digitar no navegador, provavelmente vocês vão acessar a página web do roteador de vocês, ó. Se eu acesso aqui 192.168.0.1, eu consegui acessar aqui, ó, a página do meu roteador que está ligando aqui a minha rede local com a internet. Então, com vocês vai ser a mesma coisa. E aí, esse cara que a gente configurou, ele é o gateway da nossa rede. Esse cara aqui é quem vai ligar a gente com a internet. Então, lembra que a gente configurou aqui o DHCP Server? A gente configurou aqui em Services, aqui em DHCP. A gente configurou aqui algumas coisas. A gente configurou o Start IP Address, a gente configurou também a máscara de subrede. Aí a gente tem também uma opção de configurar o gateway. Então a gente vai fazer isso agora. Então a gente vai colocar aqui 192.168.0.100, porque eu preciso informar para os computadores quem é o gateway. Para quando os computadores e os dispositivos pegarem um endereço IP, eles já saberem também quem é o gateway da rede. Isso também é configurado, está configurado na casa de vocês. Beleza? Conseguiram entender? Então, com essa configuração aqui, se eu fechar agora, deixa eu só aumentar aqui. Eu preciso salvar, clicar em salvar. Salvei, vou fechar. Se eu vier agora, por exemplo, nesse computador, aqui em IP Configuration, vou colocar aqui estático, voltar para DHCP, esperando pegar o IP. E agora, ó, eu tenho aqui, ó, Default Gateway. Já está configurado aqui para mim, 192.168.0.100. Vocês não precisam fazer isso para todo mundo de novo. Mudar para estático, depois para DHCP. Se vocês vierem nessa opção aqui, ó, eu não vou fazer isso agora, senão a rede inteira vai cair. Esse botão, ele reinicia todos os computadores, todos os dispositivos da minha rede. Aí reiniciando todo mundo, aí vai fazer toda aquela troca de DHCP de novo, todo mundo vai pegar endereço IP de novo. Então, isso aqui já faz que todo mundo já pegue aí o gateway que você configurou aqui no DHCP Server. Beleza? Conseguiram entender sobre o gateway padrão da rede? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, postem no fórum. Eu coloquei aqui para vocês mais 2 videozinhos para vocês assistirem. Então, assistam com atenção, que ele dá uma visão geral do funcionamento da internet muito bacana. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Até mais.